O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Imagina comigo, o dia seguinte. Esse personagem imprevisível que pode acordar sorrindo de orelha a orelha ou tropeçar na porta do quarto ainda de pijama, jurando nunca mais repetir a dose. O dia seguinte de uma festa pode ser pura alegria, com gente relembrando os momentos engraçados, as piadas internas, o "você viu aquilo?" repetido 1000 vezes. Mas também pode ser aquele fardo de cansaço, ressaca e dor de cabeça, que nem engove da conta. Uns acordam prontos para postar foto feliz no Instagram, outros só querem silêncio, água e um quarto escuro. Pois bem, para a direita brasileira, para os apoiadores de Bolsonaro, o dia seguinte ao 7 de setembro foi daqueles cheios de energia, de empolgação e de esperança. Foi como acordar depois de um casamento animadíssimo, ainda com glitter grudado no cabelo, olhando para os stories e pensando: valeu a pena demais. O povo saiu às ruas, mostrou força e acordou com a sensação de que tinha participado de algo histórico, o tipo de evento que se conta para os netos com brilho nos olhos. Já para a esquerda, para o governo Lula e seus fiéis escudeiros no STF e na Globo News, o dia seguinte foi bem diferente. Parecia mais o pós-festa de República Universitária mal organizada. Música ruim, gente feia brigando por atenção e bebida de quinta categoria. Acordaram com ressaca moral e física, dor de cabeça latejando e uma angústia de "por que eu vim mesmo?". Alguns, dizem, estavam tão arrasados que até choraram, porque no lugar de lembranças boas, restou só o gosto amargo de um fracasso exposto ao sol da manhã seguinte. E aí está, 2 Brasis, 2 dias seguintes. De um lado sorriso, energia e esperança, do outro silêncio constrangido, aspirina e arrependimento. E se tem algo que explica bem essa ressaca monumental da esquerda no dia seguinte ao 7 de setembro, é o fiasco da tal manifestação liderada por ninguém menos que o invasor de propriedades, Guilherme Boulos. Sim, aquele mesmo que adora posar de vagabundo profissional, mas que resolveu dar uma de patriota por um dia. Ele achou que bastava colocar uma camiseta amarela, soltar umas frases de efeito e pronto, estaria automaticamente conectado ao povo brasileiro. Só que não, né? Foi como ver um tiozão da sala de informática tentando dançar funk no TikTok. Constrangedor, artificial e com zero engajamento. O grupo de Boulos tentou imitar o que já é natural na direita. As multidões de verde e amarelo, a energia espontânea, a força popular que lota avenidas e praças. Mas na versão esquerda o resultado foi um teatro vazio, com eco de vozes perdidas. A Praça da República, em São Paulo, parecia mais um ensaio geral mal marcado, em que só apareceram os figurantes de filme de zumbi. E olha que figurante ainda recebe cachê. Nesse caso, a plateia foi tão pequena que nem para foto de jornal deu certo. 7 de setembro, que é o dia da independência, ele foi sequestrado nos últimos anos. Por gente que usou o símbolo do Brasil, a bandeira, as cores, para fazer politicagem e agora está traindo o Brasil. Quando o Brasil é atacado pela maior potência do mundo, os Estados Unidos, Donald Trump veio para cima do Brasil, eles estão do lado do Trump. Estão debaixo da saia do Trump, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Vídeos com cheiro? Mano, até os cracudos da Cracolândia fugiram ao ver aquela gente feia chegando. Devem ter dado graças a Deus por serem moradores de rua, porque pelo menos não tem casa pro Boulos invadir. Foi só a baixa adesão. O constrangimento aumentou quando até os próprios militantes perceberam que a fantasia não colava. Boulos de amarelo parecia mais alguém vestido para um bloco de carnaval fora de época do que para uma manifestação séria. O problema é que, diferente do carnaval, ninguém se divertiu. E como sempre, quando a esquerda tenta usar símbolos que não são dela, o efeito colateral é ridículo.
ninguém acredita, ninguém leva a sério, ninguém se empolga. Boulos perdeu 2 vezes. Afinal, ele postou um vídeo nas redes sociais se intitulando Patriota e pedindo que a esquerda comparecesse às ruas no 7 de setembro de verde e amarelo. Nos 2 pedidos ele foi ignorado. A esquerda não foi às ruas e meia dúzia de gatos pingados que apareceram estavam com o tradicional traje vermelho. Na tal manifestação pela soberania, o vermelho predominou. Nem os gargantas de aluguel do órgão de propaganda do regime, a Red Globo, conseguiram esconder a decepção com o fracasso da militância e tiveram que admitir que a direita leva mais gente. O dançarino de frevo e velho que censurava memes, Valdo Cruz Credo, sofreu ao falar. O que a gente pode destacar primeiro nesses comentários sobre os atos no país neste 7 de setembro, dia de comemoração da independência do Brasil, é que a direita está mostrando que tem uma capacidade de mobilização maior do que a esquerda neste momento, né? Na verdade, desde o governo Bolsonaro, isso tem acontecido e agora nos atos deste domingo, isso ficou bem evidenciado. A direita que vinha ali conseguindo reunir menos pessoas, né? Chegou em abril, reuniu 40 mil, depois em junho reuniu só 18 mil, depois subiu para 37 mil, agora reuniu tanto em São Paulo quanto no Rio um número bem expressivo de 42 mil, 43 mil pessoas ali, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. É uma mobilização importante dos apoiadores de Bolsonaro, enquanto em São Paulo, na Praça da República, os apoiadores de Lula conseguiram reunir ali, segundo também o monitor do debate político do SEBRAP e da ONG More in Common, cerca de 8,8 mil pessoas, ou seja, bem menos do que os bolsonaristas. Então isso mostra que eles estão tendo uma capacidade de mobilização muito maior, não só nas redes sociais, mas também nas ruas, e deixando claro no dia de hoje, Beth, que a grande defesa deles era pela anistia de Bolsonaro. Nos eventos anteriores, eles falavam muito mais em anistia dos golpistas, eles não citam essa expressão, mas traduzindo, dos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Agora, definitivamente, eles abraçaram que essa anistia, isso inclusive estava ali nas palavras de tanto do senador Flávio Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, quanto quem participou do ato na Paulista, dizendo, olha, não é a anistia só para a Débora dos Santos, aquela cabeleireira que pichou a estátua da Justiça, é anistia também para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E vai além, eles estão defendendo aquele projeto que o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, divulgou aqui na sexta-feira, com anistia não só pelas acusações da tentativa de golpe, mas também no plano eleitoral, para devolver a elegibilidade de Bolsonaro. Os apoiadores do ex-presidente passaram esse recado hoje, que eles não querem redução de pena. O senador Flávio Bolsonaro falou isso no Rio. A gente não quer redução de pena como está defendendo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que eles classificam de uma anistia light. Eles querem, na verdade, uma anistia geral, não só criminal, mas também eleitoral. É algo que talvez muito improvável que aconteça, porque a gente sabe, né, Beth, que o Centrão, que está agora apoiando essa proposta de anistia no Congresso, que foi o principal tema do dia de hoje, das manifestações bolsonaristas, o Centrão não quer Bolsonaro na eleição. O Centrão até topa tentar aprovar uma anistia para Bolsonaro, mas não devolver a elegibilidade para ele, Beth. Tá nervoso, Valdo? Estão falando porque sabem que não podem manipular as imagens. Todo mundo sabe que a direita sempre levou milhões de pessoas às ruas a mais do que a esquerda. Agora, dizer que a direita leva mais gente nesse momento? O delay do Burraldo Cruz é gigantesco. Isso é desde 2015, cidadão. Não é uma questão de mobilização, é uma questão de povo. Isso o Lula não tem. Ver a jornalista e daminha de honra da Janja, Chatuza Neri, surtando, também foi bem divertido.
Do começo mesmo do início da semana, que é hoje. Então, hoje nós estamos assistindo manifestações em diferentes pontos do país a favor de Bolsonaro, manifestações que pedem pela anistia do ex-presidente, que pedem pela anistia a sua inelegibilidade também. Então, note que não é só livrar Bolsonaro de uma punição por tentativa de golpe de Estado, mas também de trazer de volta Bolsonaro para o jogo político. Como estão essas manifestações? Manifestações no Rio de Janeiro, com Flávio Bolsonaro vestindo a camiseta de Bolsonaro 2026. Então, vamos aqui repisar que não é só a anistia que se debate em alguns gabinetes do Congresso Nacional, é uma anistia amplíssima, inclusive com a reabilitação eleitoral dele. 7 de setembro de 2021, do 7 de setembro de 2022, que foi bastante grande também, essas de hoje são bastante menores. Mas se a gente for comparar com as manifestações que aconteceram, algumas organizadas pelo próprio Silas Malafaia, essas são relativamente maiores. A dúvida é, elas serão capazes de sensibilizar e de mobilizar figuras centrais do Centrão a patrocinar esse projeto amplo, geral e restrito, como deseja o bolsonarismo, ou se não serão capazes de sensibilizar, levando em conta que já há um movimento no Senado Federal por redução de penas, e aí de todos, e não anistiar propriamente dito. A cara de raiva dela! Ela não consegue nem disfarçar. Que tortura deve ser para Ratuzza e a TV Lula ter que admitir que as manifestações foram maiores do que eles queriam falar, como fazem todas as manifestações de direita. Pior que em nenhum momento essas blogueiras fazem uma comparação honesta com o público dos atos de hoje da esquerda. Essas sim, totalmente vazias. Bem, voltando para a pesquisa Datafolha, 55% dos brasileiros se consideram contrários à anistia. A gente vai ver ainda a contabilidade dessa manifestação, mas se a gente for pegar as manifestações de quando Bolsonaro era presidente da República, sobretudo a de 7 de setembro de 2021, é uma redução muito drástica do que se viu. Naquele momento se viu uma Paulista tomada de ponta a ponta, mas tomada mesmo, sem a gente ver esses espaços vazios entre as pessoas. Então a gente também vê um declínio desse apoio dentro da própria base bolsonarista. Não dá para saber e não dá para sondar por quais razões, se é por cansaço, se é por receio, por qualquer outra razão que a gente desconhece. Isso, do ponto de vista da análise política, é irrelevante. O relevante hoje é dizer que, às vésperas da reta final do julgamento, quando o PL tenta emplacar uma anistia ampla, geral e restrita de Bolsonaro, mostrar um peso muito forte nas ruas seria quase que obrigatório para esse grupo político. Isso não parece estar acontecendo. Quanto menor é a manifestação, e eu não estou classificando aqui a manifestação de pequena, grande, média, eu estou comparando esta com outras de quando Bolsonaro ainda estava no poder, e a diferença é muito grande. E quando a diferença é para menor, isso tende a sensibilizar menos os legisladores que vão se deparar com o projeto, a proposta da anistia. Marina. Tá achando pouco, Chatuza? Então deixa o Bolsonaro participar da manifestação e, sobretudo, da eleição, pra gente ver uma coisa. Redução drástica é onde vocês chegaram, no fundo do poço. Só vocês mesmos acreditarem nas próprias mentiras que contam. Por que você não comenta o evento do seu patrocinador de 9 dedos em Brasília, Matuta Neri? Mas, ao contrário da imprensa nacional, a gringa não mentiu. No dia 8 de setembro, a imprensa internacional acordou em choque. Meu Deus, os brasileiros de direita sabem fazer manifestação de verdade? Pois é,
Enquanto a esquerda mal consegue juntar gente para a roda de violão no Largo da Batata, a direita lotou São Paulo, Rio, Brasília e o Brasil inteiro, transformando o feriado da independência em algo que realmente parecia independência. A Reuters, sempre preocupada com a pauta, achou curioso o uso de bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. E lembraram, com aquele jeitinho britânico de fofoca globalizada, que Trump botou tarifa na nossa exportação e ainda jogou sanção em cima dos ministros do STF. Ou seja, até lá fora já virou piada. Trump pune Lula e Xandão mais do que a própria oposição brasileira. Já o The New York Times fez uma reportagem longa, porque, convenhamos, quando a esquerda faz protesto, sobra espaço para coluna curta. Mas, como a direita encheu as avenidas, aí sim valeu um caderno inteiro. O New York Times destacou a fidelidade dos apoiadores de Bolsonaro, mesmo com ele sendo tratado como prisioneiro político de luxo. E soltou a frase que fez tremer o cafezinho do STF. Não resta dúvida de que Bolsonaro continua sendo uma força política significativa no Brasil. Tradução livre? Vocês podem prender, censurar e xingar, mas o povo ainda está com ele. Aliás, não só a imprensa gringa viu. O pessoal do Donald Trump viu também. Olha o Jason Miller aí. E a dor pegou muito, mas muito mais fundo. Ah, o 7 de setembro. Enquanto o povo lotava as ruas, tinha gente em Brasília sentindo dor de dente sem dentista. Não foram só os militantes de esquerda que tiveram ressaca moral. Os ministros do Supremo também acordaram com o fígado embrulhado. E quem resolveu abrir a boca, claro, foi o veterano do Clube da Toga, Gilmar Mendes. O decano, sempre pronto para dar um sermão, jurou de pés juntos que não existe ditadura da toga no Brasil. Isso é quase tão convincente quanto a raposa dizendo que só está visitando o galinheiro para fazer amizade com as galinhas. E vamos combinar, se você precisa aparecer todo fim de semana repetindo "Não sou ditador, não sou ditador", adivinha só? É como diz o ditado, ninguém precisa explicar que o céu é azul até que ele não esteja mais azul. Gilmar ainda fez aquela lista dramática, tentando desviar o foco. Falou de pandemia, de vacinas, de acampamento na frente de quartel, até de plano mirabolante de assassinato. Parecia roteiro de série ruim da Netflix. Tudo isso para justificar o quê? O fato de que hoje o STF se comporta como um comitê central soviético com tapete vermelho. A assessoria de imprensa do regime da toga não demorou em divulgar o tweet do sapão. O post feito agora pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Basicamente, Gilmar Mendes diz que no dia da independência do Brasil é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições. Diz que não existe no Brasil ditadura de toga, que é um termo muito usado por bolsonaristas e também foi usado nas manifestações de hoje, e tampouco ministros agindo como tiranos. Lembrando que Exatamente, que a questão da tirania de Moraes foi uma frase usada pelo governador Tarcísio de Freitas de São Paulo nos atos na Avenida Paulista. Já vou jogar em seguida para o Valdo, mas só para a gente ter aqui resumido o recado do decano do Supremo, já que os ministros do Supremo não foram hoje ao 7 de setembro, mas o decano, então, fez esse texto, esse post. Ele disse que o Supremo tem cumprido o seu papel de guardião da Constituição, impedindo retrocessos, diz que há vários perigos do autoritarismo, basta recordar história recente do nosso país, mortos na pandemia, os milhares de mortos, vacinas negligenciadas, tentativa de golpe de Estado, acampamentos diante de quartéis. E aí ele termina falando o seguinte, que é fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado democrático de direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam e que o Brasil realmente não aguenta mais as sucessivas tentativas de golpe. Valdo? Olha, começando pelo final, né? Ele dá um recado que a gente tem ouvido muito aqui em Brasília, Beth e Camila, de que uma anistia a crimes contra a democracia
é inconstitucional. Sentiram demais. Até pouco tempo atrás, esses ministros e jornalistas faziam piada, deboche, chacota. O que será que mudou? Deve ter sido algo Magnitsky. Gilmar Mendes chora e a Globo enxuga as lágrimas. Chora não. Era só o que faltava, a mistura do mal com o atraso, admitir que é tirano junto com os parças. Gilmar diz que não há ditadura da toga, assim como Maduro diz que há democracia na Venezuela. Confia? No dia da independência, Gilmar Mendes resolveu dar aquele presente de grego ao Brasil. Declarou todo sério que não existe ditadura da toga e que o STF é apenas o guardião da Constituição. Guardião, claro, no mesmo estilo daquele segurança de balada que decide sozinho quem entra, quem sai e, se der na telha, quem vai preso no camburão. É quase comovente. Enquanto o país inteiro percebe a censura, a perseguição política e prisões arbitrárias, Gilmar aparece como papagaio repetindo: Não há ditadura da toga. O STF virou uma espécie de buffet self-service de poderes. Hoje investiga, amanhã julga, depois censura e, se sobrar tempo, ainda escreve artigo de opinião no jornal, dizendo que está defendendo a democracia. E sempre com aquela cara séria de quem acredita que o público é trouxa. E quando fala em golpe de Estado, chega a ser engraçado. O verdadeiro golpe foi o institucional, quando os ministros pegaram todos os poderes do jogo democrático e guardaram no bolso da toga. Questionar as urnas virou crime, postar crítica na internet virou ameaça à democracia e o 8 de janeiro se transformou no passe livre para transformar inocentes em vilões e corruptos em heróis regenerados. O ápice da comédia é ver ministros que aplaudem o modelo chinês posando de defensores da liberdade. É tipo o padeiro da esquina abrir uma academia e se apresentar como consultor fitness. Democracia, meus caros, não é censura, não é perseguição e muito menos um tribunal que se fantasia de superpoder. O Brasil não está vivendo o fortalecimento das instituições, está vivendo o sequestro delas. A tal ditadura da toga não é invenção conspiratória, é a realidade nua e crua de um país onde juízes largaram de vez a função de árbitros e decidiram virar donos do jogo. E no fim das contas é isso. A torcida do time derrotado segue deprimida, procurando desculpas, evitando ver os gols que selaram a derrota e fingindo que nada aconteceu. É a mesma cena que a gente viu no dia seguinte ao 7 de setembro. Gilmar Mendes, Globo News e a imprensa brasileira inteirinha tentando esconder a goleada histórica que a direita aplicou nas ruas. Mas, assim como no futebol, não adianta chorar. O placar está na cara de todo mundo e a festa é do campeão. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.